Bom dia, pessoal. Meu nome é Elton Fiebig, sou faixa preta de judô, de jiu-jitsu, professor de educação física e especialista em fisiologia do exercício, gestão de carreiras desportivas e de atletas. Tive a oportunidade de estudar por 4 anos numa universidade no Japão, o curso de educação física, onde a sua ênfase era nas artes marciais de origem japonesa. E uma coisa que gera muita controvérsia e muitos têm, né, dificuldade de entendimento é o que é luta, as suas origens e as suas diferenças, né? Então nós vamos contextualizar. A luta é uma prática inerente do ser humano. O ser humano sempre viveu para se defender, para intimidar o outro, como um sistema de guerra. Então a luta sempre foi algo presente desde quando a humanidade, né, o ser humano surgiu na Terra. As brincadeiras entre crianças são rolar, dar soco, empurrar, que, né, depois foi tendo a educação e foi se alterando isso daí, mas isso faz parte do ser humano, tá? A gente tem inúmeros relatos, tanto no Ocidente como no Oriente, de aparições de luta. No caso, nós somos de origem ocidental, né? A greco-romana, na antiga Grécia, né? Mas no Oriente, né? Tinha as lutas que eram oriundas daquela região. Então, né? Quando a gente fala, no nosso caso aqui, jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, como falam em português, tem relatos que foi assim, já tinham citações há mais de 3.600 anos, né? E que foi na região da Índia, depois para a China, através dos monges, né? Mas, enfim, apareceu no Japão no século XV, né? Eu fiz até uma colinha aqui, coisa que a gente pega no Google, coisa facílima, coisa que eu levei um tempo na faculdade aprendendo, hoje você dá 2 cliques e você acha. Então é impossível você não ir atrás de informação, né? Então, em 1532 já tinham relatos, né, de que Teneuchi Hisamori ele já tinha um estilo de luta que era ensinado aos samurais, que era o jiu-jitsu. Só o que acontecia? Cada clã, né, cada feudo, tinha o seu estilo de luta. Eles aprendiam a montar a cavalo, a atirar de arco e flecha, a lutar com espada, a arte da escrita. O samurai era um cidadão que estava ali para ser completo, né? Além de ser uma pessoa que lutasse pelo um senhor feudal, ele representasse uma casta, né, do país elevada de conhecimento, né? Mas na luta corpo a corpo era o quê? Se aproximasse era soco, chute, se segurasse na armadura, projeção, e se jogasse no chão, imobilizava e tentava pegar o pescoço, o braço, era objetivo de guerra, tá? Para ser mais específico. Tá bom. A era Meiji estava chegando, né, iniciando esse processo, né, de mudança do período feudal, né, para o período, né, do imperador, né, começou a ter essa transição. E o que aconteceu? Esses costumes foram deixados de lado. Então o jiu-jitsu japonês estava perdendo, né, as suas origens. Foi quando Jigoro Kano, um praticante do jiu-jitsu japonês, ele pegou as técnicas do jiu-jitsu, adaptou para um sistema de educação, para melhorar a formação do indivíduo como corpo, mente e técnica, né? Esse objetivo era do que? O jiu-jitsu quer dizer arte suave, o judô, caminho suave, você criar um caminho suave para a sua vida, você desenvolver mente, corpo e técnica dentro, né, dessa filosofia. Muito bem, né, isso em 1882, nós estamos falando início do século XIX, certo? O que acontecia nessa época?
Jigoro Kano estava implantando o judô, o seu judô do Kodokan, né? Kodokan, o lugar que ensina o caminho. O jiu-jitsu era a escola do antigo samurai. E para ele implantar esse judô Kodokan, que muitas vezes era confundido, era chamado de jiu-jitsu Kano, né? Ele tinha que fazer confrontos. Então, eles marcavam um confronto entre as escolas de jiu-jitsu e do judô Kodokan, na frente do imperador, para mostrar a eficiência da luta. E o judô teve eficiência sobre o jiu-jitsu japonês, né? Esse jiu-jitsu do samurai. Por quê? Porque ele contava com as técnicas de projeção, mas não com o objetivo de ganhar ippon, não tinha pontuação. Era derrubar o adversário e o objetivo final era o quê? Finalização, estrangular ou pegar o braço. A pessoa tinha que se render. Se ela se rendesse na queda, ok, né? Mas o objetivo era finalização, né? Submeter o adversário à sua técnica e força, entenderam? Jigoro Kano, então, conseguiu implantar o judô dentro do Japão e com isso ele mandou seus melhores lutadores como embaixadores, né, do judô Kodokan, que vinha oriundo do jiu-jitsu japonês, para mostrar essa arte marcial para o mundo. Ele levou, né, para Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha. Ele mandava um professor para cada canto para difundir. E como que era normalmente feitas essas apresentações? Eles iam em alguma casa de espetáculo, ou um teatro, ou um próprio circo, e chegavam, pediam para usar o espaço e desafiavam o público. Daí, por exemplo, chegava um japonesinho lá, muitas vezes franzino, pequeno, ia lutar com um cara que falava que lutava boxe. O cara tinha 1,90 m, 100 kg, e o japonês, né, com as técnicas do judô, ele submetia esse adversário, sempre, né, com a finalização, pegando pescoço, braço, ou com a queda que a pessoa não sabia cair. Então foi assim que foi sendo colocado para o mundo o que era o judô de Jigoro Kano, judô Kodokan, que era, vamos buscar lá, do jiu-jitsu japonês. Muito bem. No Brasil foi a mesma coisa, chegou aqui por volta de 1915, né, 1914, com a vinda de Mitsu Maeda. Mitsu Maeda já tinha passado pela Espanha, Bélgica, França, Estados Unidos, Cuba, e sempre assim, ensinando e fazendo os desafios. Ele chegou aqui já com o apelido de Conde Koma, que era mais fácil de se falar do que Mitsu Maeda na época, né? Ele chegou na região do Pará, né, em Belém do Pará, onde era a região que tinha lá um grande crescimento e expansão por causa do ciclo da borracha no início do século XIX, e procurou um lugar para apresentar a sua luta, né? E aonde foi? Ele achou Gastão Gracie, pai de Carlos e Hélio Gracie, que era dono de um circo. Essas crianças viviam ali dentro do circo. O japonês estava lá no circo e começou a criar o quê? Os desafios. Vinha gente, né? Tanto brasileiros como estrangeiros. Na época a região era muito frequentada por estrangeiros, justamente por esse comércio da borracha. E ele enfrentava e usava o judô do Kodokan, que vinha do jiu-jitsu japonês, e submetia essas pessoas através do combate físico, né, do duelo ali no circo. Ah, ok. Com isso, né, esse Gastão Gracie vendo que o judô tinha essa facilidade, né, de um adversário menor vencer o maior, que no sistema de lutas no solo era um sistema de alavanca, ele pediu para treinasse os filhos dele, certo? Isso, Mitsu Maeda continuou em Pará, né? Os irmãos Gracie, por sua vez, aprenderam com ele, tiveram esse primeiro contato da luta e criaram o seu estilo, um estilo adaptado. Por quê? Eles eram franzinos e é muito mais difícil você lutar em pé,
com uma pessoa que é grande, fazendo forte, sem tanta prática, do que você trazer essa pessoa para o chão, onde ela não tem recursos, né? E você fazer técnicas de alavanca que peguem pescoço, né? As chaves de articulação. Então eles criaram o jiu-jitsu com a denominação Gracie. Mas vamos ver, jiu-jitsu japonês, judô, chegou no Brasil, jiu-jitsu Gracie. Trouxeram para o Rio de Janeiro. Quem tinha melhor facilidade de comunicação? Mitsuma Maeda, lá no Pará, isolado muitas vezes, né? Só o pessoal da região conhecia? Ou a família Gracie? A família Gracie falava português, começaram a fazer a mesma coisa que a Kodokan fez, fazer desafio com as outras escolas, na própria praia, e com isso o jiu-jitsu começou a ser conhecido. Foi criado o Vale Tudo, né? Onde naquela época era transmitido por rádio, nos estádios de futebol, às vezes até dentro na própria praia ou dentro de academias fechadas, só entre os atletas. Mas enfim, o jiu-jitsu ficou conhecido a partir daí. Mas enquanto isso, no Japão, Jigoro Kano era membro do Comitê Olímpico Internacional e fazia um movimento para quê? Para que o judô, como ele já tinha adesão em vários países, pudesse ser um esporte olímpico. Tanto que na Olimpíada de Berlim, né, em 1934, né, ele estava presente na Olimpíada para justamente o quê? Implantar no programa olímpico o judô, certo? Então o judô cresceu mundialmente como esporte olímpico, tá? Atualmente, o jiu-jitsu Gracie ficou famoso por conta do quê? O UFC, né? A gente sabe a história do Rickson, do Royce, do Royler, que foram atletas fabulosos que desenvolveram o jiu-jitsu mostrando para o grande público. Enquanto isso, o judô caminhava no sentido de esporte, de Olimpíada. O Brasil sempre teve bons resultados no judô dentro das Olimpíadas, né? Desde a primeira medalha com o Shiakishi e depois essa história que foi construída ao longo dos anos. Então, apesar da mesma linha, eles foram andando caminhos diferentes, né? Hoje a gente vê o seguinte: o judô não é o mesmo judô que era o judô tradicional, né? Que o objetivo era o quê? Projetar, finalizar. O jiu-jitsu, como foi preconizado, era o quê? Era uma luta de socos, chute, projeção e finalização, uma luta completa, certo? Então foram criadas adaptações. Hoje ele foi esportivizado, né? Existe a regra do jiu-jitsu, existe a regra do judô, mas os fundamentos são os mesmos. Existem inúmeras lutas no mundo todo que têm técnicas muito semelhantes ao judô, jiu-jitsu, né? A gente pode aqui enumerar várias, mas você também pode pesquisar para ter um pouquinho mais de cultura, mas a gente pode enumerar várias, que é as mesmas técnicas, só que cada país botou um nome. Por que que o judô ele é reconhecido internacionalmente? Primeiro, é uma federação só, Federação Internacional de Judô. A nomenclatura do judô é uma para todos os países. Então o sotogari, né, que é o gancho por fora, é o sotogari no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, na Coreia. O sotogari é o sotogari. Então a linguagem do judô é o japonês. O Brazilian Jiu-Jitsu, né, por sua vez, do Gracie se transformou em Brazilian Jiu-Jitsu, usa a linguagem em português. Aonde se fala português? Só no Brasil, né, Portugal e alguns países que ainda tem esse idioma. Agora, o maior mercado que está tendo são nos Estados Unidos. E eles estão usando, né, a linguagem traduzida do português ou do japonês para as técnicas. Então, né, o que era Gracie, Brazilian, Jiu-Jitsu, e agora tá querendo virar American Jiu-Jitsu. Você já sabia disso? Então,
A luta não tem dono. A luta é uma coisa que é inerente ao ser humano. O judô hoje é um judô de regras da Federação Internacional. Mas eu preciso fazer o judô para competição. Se eu sou um praticante do dia a dia, eu quero aprender a atividade como uma melhora física, técnica e mental. Eu preciso fazer o judô da FIGE? Não preciso. Olha aqui, ó. A faixa aqui. Tá vendo essa faixa? Essa faixa aqui não tem marca, faixa preta, faixa preta. Se eu for numa loja, eu compro por 25, 30 reais, ok? Ó, faixa preta, essa veio bordada, bonita, ó, já tem um selo aqui, é de uma marca famosa, não vou falar o nome. Tá vendo esse selinho vermelho aqui, ó, da FIGE? Por causa desse selo da FIGE aqui, tá? Essa faixa já custa 200 reais. E por que isso? Porque esse selinho homologa só as marcas que são licenciadas à Federação Internacional. Então o que acontece hoje? O judô virou um esporte comercial, assim como o jiu-jitsu tem as suas federações e também tem, né, esse lado comercial. Mas o que você quer? Você, quando aprendiz, né, de alguma luta, você entra, você quer. Você quer aprender a autodefesa, melhorar, né? Então, o que é melhor? Você fazer o jiu-jitsu, o judô de regras, ou fazer o jiu-jitsu, o judô como foi concebido, para sua proteção, para o seu bem-estar e para o seu aprimoramento físico. Então, né, eu fiz até aqui uma simbologia aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, jiu-jitsu, né? Então quer dizer, o jiu quer dizer suave ou flexível, e jitsu a arte, né? Jigoro Kano, quando criou, ele criou o quê? Essa mesma flexibilidade, essa suavidade, que seria no contexto do quê? Do menor, ou usar a força do maior para poder, né, ter um resultado positivo, submeter essa pessoa utilizando a força da melhor forma para, né, o seu sucesso. E o do de caminho. Esse do é uma filosofia. Quando a gente segue um caminho, a gente, né, segue uma filosofia de vida. Muito bem, então vocês já entenderam. Jiu-jitsu, judô japonês, chegou no Brasil, judô internacional, mas vem do mesmo lugar. E agora tem uma palavra que você não conhece, que chama jiu-jitsu. Jiu quer dizer o quê? Liberdade, liberdade. E jitsu, arte. Então, quando você tem liberdade para desenvolver sua arte, você vai querer fazer ela o quê? De forma completa. Eu não vou querer só lutar em pé, eu não vou querer só lutar no chão, eu vou querer saber todos os elementos dessa luta, porque é para minha evolução mental, física e técnica. Isso chama Shingitai, é um ditado japonês. Você evoluir através da luta, mentalmente, fisicamente e tecnicamente, usando esses conteúdos. Então, judô, jiu-jitsu, você fala, mas você é de tal escola, isso foram criados para justamente, né, ser os estilos. Então houve o estilo Gracie de Jiu-Jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, o judô, Kosen Judô, que era o judô tradicional, que era concebido como o Jiu-Jitsu antigamente, e tem o judô atual, que é o judô da Kodokan, que tem regras da Kodokan, e tem o judô da Federação Internacional. Mas por que não desenvolver o judô como ele foi criado, né? O jiu-jitsu como ele foi transformado? Então, nós temos a mesma origem. Quando vem me falar uma série do judô e agora foi pro jiu-jitsu, não, eu sempre pratiquei os dois. Eu só não segui um caminho. Como eu competia no judô, muitas vezes eu deixei de lado o jiu-jitsu, porque não achava ainda que estava na mesma sintonia que eu me encontrava. Hoje eu já participei de campeonato mundial de jiu-jitsu, que a organização é muito melhor que a de judô. Você tem aplicativo que você sabe a área que você vai lutar, o horário que você vai lutar. Você chega 1 hora antes, faz o check-in ali, vê o kimono, pesa, sabe? Chega, luta e vai embora.
Sabe, o judô, você chega lá, muitas vezes, 7 horas da manhã, você vai sair do ginásio 8 horas da noite, tá? Então, vamos pensar o seguinte, cada esporte tem a sua regra, mas a luta é uma só. Você quer para sua vida ser o quê? Um lutador de regras, desportivo, ou quer ser um lutador para a vida real e para evoluir mentalmente e fisicamente com a luta? Pense a respeito disso, quebre seus preconceitos e, se precisar informação, procure, que está fácil. Até acesse meu canal, entre em contato comigo, que é muito fácil, a gente marca aí uma clínica. Esses conteúdos eu aprendi na faculdade, refiz a faculdade aqui no país. Então, assim, desde a história da civilização até contextualização atual do que é luta. Entenderam? Então, espero que você quebre esses paradigmas e tenha o quê? Jiu-jitsu, liberdade artística para escolher a melhor forma de lutar, o seu estilo, sem ficar preso a regras, hierarquia, porque isso é só conveniência, muitas vezes até financeira. Então, tenha o mestre, mas procure evoluir como um todo. Você é dono de você e cabe a você se capacitar para ser melhor. Tá? Essa é a minha mensagem. Espero que tenha melhorado e abrindo, ampliado um pouco a sua visão e seus horizontes. Obrigado a todos.